O Sacani aceitou o debate e disse pra marcarmos o encontro de você no Redcast. Bora! Ô, Submundo Intelectual, eu tô reagindo ao corte aqui agora e é o seguinte, cara. Eu vou falar pra você a mesma coisa que eu já falei aqui. No seu podcast, eu me recuso, por uma questão de princípios, participar. Por conta daquele ocorrido que houve no passado. Eu não gostei do que aconteceu. É claro que a nossa situação tá tranquila. Você veio aqui na live, você me pediu desculpa, eu aceitei sua desculpa, mas eu detestei e achei ridículo aquilo que aconteceu. Houve uma difamação do meu relacionamento, da minha esposa, de mim mesmo, do meu casamento, certo? E isso daí é uma coisa que eu não posso simplesmente ignorar. E mais um vídeo se iniciando aqui, galera. Conto com a sua inscrição, o seu like. É isso, galera. Bom vídeo e valeu. Vamos reagir aqui ao corte completo. Eu vou reagir com vocês e aí eu vou comentando. Tamo junto, irmão. Toma o double aí, cara. Se os caras estão com a verdade, são estudiosos, o que custa debater? Esse é o ponto nevrálgico que você colocou aí, cara. É por isso que eu tô falando que os caras podem chamar quem eles quiserem. Eu tô falando que do nosso lado, o nosso time, os caras que estão na linha de frente para esse debate, somos eu, André e Roberto Scur. Do lado deles, eu estou desafiando. Eu tô falando. Chamem todos os especialistas. É pra chamar. E sabe por que eu já tô falando pra chamar os especialistas? Porque o Serjão sozinho não vai ter condição de debater. O Serjão disse que para achar petróleo precisa levar em conta a curva da Terra. Isso tá errado. O Serjão, ele diz que vulcão prova a forma da Terra. Minha Nossa Senhora. Serjão, sinto muito, cara, mas vir pro debate com esses argumentos, ó, você vai tomar de acordo, cara. Isso não existe. A noite foi incrível. Sentei no meu amigo até... Isso não tem a menor lógica. Que um dia farei com você. Mas enfim... o negócio é complicado, cara. O negócio é complicado. Já faz mais de um ano. Quanto tempo faz que eu fui no Inteligência Limitada? Que eu nem lembro. Já faz mais de um ano que eu fui lá. E desde aquela época eu venho falando desse debate. E até agora... Vamos reagir aqui o corte completo com vocês. Ciência, né? A ciência, como eu falei lá no começo, ela é baseada numa metodologia. A gente chama metodologia científica. Verdade. Então você tem que pegar um determinado problema, verdade, criar as hipóteses dele. Verdade. Aí você tem que criar um experimento, rodar aquele experimento, validar ou revalidar as hipóteses, chegar a uma conclusão e tal. Então, e é exatamente isso que nós temos. A metodologia científica é o que nós temos para apresentar nesse debate. A pergunta que eu faço, vocês estão preparados? Outra pergunta que eu vou fazer, vocês têm alguma metodologia científica para provar o modelo heliocêntrico? Bola rodando atrás de outra bola, em volta de outra bola? Vocês têm metodologia científica para provar a curva e mostrar a curva? Não tem. Ele tá com medo do Scur. Ó, eu já vou aproveitar e falar aqui. Sabe por que eles não querem? O que eu penso que eles não querem é o seguinte. O Serjão, não sei se ele tem conhecimento do Scur, mas o negócio é assim, ó. O Roberto Scur, ele desmistificou o modelo. O Roberto Scur foi o cara que teve a sacada de entender a termodinâmica. Se não fosse o Roberto Scur ter se aprofundado nesses estudos de termodinâmica, nós não teríamos como avaliar esses experimentos que o André faz e conseguir respondê-los através da termodinâmica, que destrói a gravidade. É por isso que no meio do Globe Globe a galera não quer debater com o Scur. Vocês não estão entendendo, vocês não acompanharam, mas eu acompanhei. Eu sempre disse para vocês acompanharem os debates. O Scur já debateu com tudo quanto é tipo de gente. Engenheiros, físicos, topógrafos, matemáticos, médicos. Cara, depois que o Scur foi lá e desmistificou essa questão da termodinâmica, quando ele passou a explicar o modelo através da termodinâmica, fudeu pro lado do globo. Então os caras, eles basicamente querem ver o diabo na cruz, mas não querem ver o Scur. E eles sabem que eu aprendo com o Scur. Só que não é uma questão apenas do Scur ter o conhecimento. O André tem um arsenal de experimentos. Aqueles experimentos são fatais. O que o André coletou e continua coletando é fatal pro Globo. Não tem como os caras estarem preparados para isso. Eles não vão conseguir refutar isso, irmão. Então eles não querem saber de debater com o André Scur. Aí fala pra ele o Super Xandão, se eu for sozinho, como que eu vou ter condição de apresentar os experimentos que o André tem lá? Isso não existe.
Não dá. Nós somos um time. Marcos mandou R$5. A ideia é essa. Primeiramente, quando o meu donate vier, você fica bem quietinho ouvindo. Cala sua boca, eu não vou escutar nada. Cala a boca! Seu pau de tão pequeno. Porra. Aliás, amanhã vai estudar essa porra. Com bastante camisinha e tu vai ver quem é homem. Com de raspar linguiça. Então é o seguinte, cara. Quando eu ingressei na questão da termodinâmica, eu passei a aprender isso com o Roberto Scur e passei a aprender mais ainda com as questões dos experimentos que o André realiza lá no canal dele. Tá tudo lá disponível no canal dele. Não são todos os experimentos que estão disponíveis lá, porque ele tem uma boa parte que tá tudo salvo lá no computador dele, mas uma boa parte ele expõe lá no canal dele, mostrando, um monte de coisa, velho. Um menos denso abaixo, provando que não tem curva, provando que aquilo que oculta os objetos é a refração. Ele faz testes ali relacionados à termodinâmica, mostrando que a atmosfera ela é dinâmica, que tem variações de pressão e temperatura, coisa que o modelo do globo não considera. O modelo do globo faz um cálculo com base na CNTP, onde ele padroniza a atmosfera. Eles reduzem o funcionamento das coisas do mundo e transformam numa equação simplória e colocam isso como fato científico. É tudo uma falácia. Diversos sofismas matemáticos. A fórmula da densidade massa sobre volume está incompleta. Nós temos condições de provar tudo isso. O André prova isso através de experimentos, Scur prova isso através da termodinâmica. Aquilo que eu aprendo com o Scur eu tenho aqui pronto para usar de argumento. Quer dizer, para nós não tem segredo nenhum debater sobre o assunto, conversar e expor isso. A única coisa que a gente quer é isso, a exposição dessas coisas, né? Por isso que eu já falei, chamem do lado do globo os especialistas, porque uma pessoa só não vai tancar. Certo? Vamos continuar reagindo aqui ao corte, vamos ver tudo que os caras falaram. Eu vi algumas partes só, tá? E o que me pareceu é que os caras estão se fazendo assim, de desentendido. Eles falam e não saem do lugar. É como se ninguém prestasse atenção no que eu tô falando, no que eu tô propondo. Vamos ver aqui. A ciência, como a gente fala, ela segue normalmente essa metodologia científica. As pseudociências que a gente fala são algumas coisas que tem, por exemplo, a ufologia. Muitos classificam como pseudociência. Porque ela se diz uma ciência, só que a metodologia científica não aplica a ela. Isso aqui que o Sérgio tá falando tá certo, é isso aí mesmo. Ufologia é muito mais pseudociência do que fatos empíricos, aquele processo onde você tem observações, medições, cálculos, baseados na realidade do que foi observado. É mais pro lado da teoria mesmo, certo? Entendeu? Por que não aplica? Então vamos lá. Qual é a... Gabriel Silva mandou R$10. Carlos Voceboge também, ótimo cientista sobre o assunto. Não, o Borges é brabo demais, é um dos melhores físicos que a gente tem. Se eles não querem debater é porque não conseguem refutar. É exatamente isso daí, ô Tião, é exatamente isso. Pelo menos por parte do Renato 38, ele está de boa pra ouvir vocês. Sim, eu sei. Eu sei. O 38, novo produto em nossa padaria, a sua baguete recheada. Pelo amor de Deus, Jurandir, vai se fuder, cara. Você só fica na minha live falando merda. Você tem que trabalhar, vai lá vender essa rosca. O 38, ele já falou comigo, o 38, ele aceita conversar, o 38 tá tranquilo. O 38 é outra história, a questão é que o 38, ele tá lá toda hora, participando de podcast, tá com a agenda cheia, mas ele já disse que tem vontade de participar, então... abertura pra mais debate, saca? O foco é ter o debate, acho válido, isso vai movimentar o assunto e fazer com que outros canais levantem as questões. Na verdade, isso daí vai gerar o oposto do que você tá falando. Sabe por quê? Porque quando eu aparecer falando sobre essas coisas, o que acontecerá? Boa parte das pessoas vão me desmoralizar, porque eu não tenho um diploma. Me masturbo me olhando com filtro feminino no celular. É gostoso demais. Sei que você já fez isso bastante, então me sinto apto a compartilhar minha experiência. Posso te comer? Vai se fuder, seu desgraçado, satânico! Cala a boca e para de falar! Então os caras eles vão buscar sempre descaracterizar. O que eles estão tentando fazer é reduzir a importância do debate. Carlos mandou R$5. Tá entendendo? O que eles querem é colocar o debate como uma coisa simplória. Ah, vou conversar ali com o Super Xandão, vamos ver o que ele tem pra falar. Eu vou falar sobre todas essas coisas. Faltarão informações. Justamente porque quem dispõe dos experimentos é o André, quem tem o conhecimento total sobre as questões é o Roberto Scur, e simplesmente o debate vai perder a importância. Eles vão falar assim, poxa, pra que a gente vai fazer outro debate agora lá com os caras da Terra Plana, se a gente já ouviu o Super Xandão?
C cedilha. É pra esse lado que vai acabar C cedilha. descambaleando. C cedilha. Acho que eles só chamam Globo Globo pro podcast. cedilha. Além de taxar os trapas C do Globo, tem cedilha. medo de perder o argumento. C cedilha. Mas é aí que tá o ponto, ô Bob Esponja. Por que que os caras C sempre cedilha. têm disposição C e cedilha. tempo pra chamar C cedilha. os que defendem o Globo C cedilha. pra fazer C e não cedilha. tem a mesma C vontade de cedilha. chamar os caras do C Globo cedilha. pra debater com a C gente, os cedilha. terraplanistas? Esse é o C ponto. cedilha. C cedilha. Ó, o Submundo Intelectual mandou aí um C superchat. cedilha. Bom dia, Super C Xandão. cedilha. O Sacane aceitou o C debate e cedilha. disse pra marcarmos o C encontro de você no cedilha. Redcast. Bora? C cedilha. Ô, Submundo Intelectual, C cedilha. eu tô reagindo C ao corte cedilha. aqui agora e é o C seguinte, cedilha. cara. Eu vou falar pra você a mesma C coisa que eu já cedilha. falei aqui. C No cedilha. seu podcast, C cedilha. eu me recuso, C por uma cedilha. questão de princípios, cedilha. participar. Por C conta cedilha. daquele ocorrido que C houve no cedilha. passado. C Eu não gostei do que C aconteceu. É claro que a nossa situação C cedilha. tá tranquila. C cedilha. Você veio aqui na live, C você me cedilha. pediu desculpa. C cedilha. Eu aceitei sua desculpa, C mas cedilha. eu detestei cedilha. e achei ridículo C cedilha. aquilo que aconteceu. C cedilha. Houve uma difamação C cedilha. do meu relacionamento, cedilha. da minha esposa, C de cedilha. mim mesmo, C do meu cedilha. casamento, C certo? cedilha. E isso daí é uma C coisa cedilha. que eu não posso C simplesmente cedilha. ignorar. C cedilha. Então eu não posso impor C minha cedilha. presença num lugar como esse. É uma C questão de cedilha. princípio meu. C Isso daí. cedilha. Certo? C cedilha. Então, nesse C podcast cedilha. em questão, C no Redcast, eu não participo. cedilha. O que eu proponho C é o cedilha. seguinte: C se cedilha. o Serjão C aceitar o cedilha. desafio C que eu cedilha. fiz, C cedilha. levando pessoas que defendem C o modelo do cedilha. Globo junto com C ele cedilha. para debater, C cedilha. comigo, C com o cedilha. André e com o C Skur, cedilha. esse debate C pode ser feito cedilha. no próprio canal do C Serjão. cedilha. Por C exemplo. cedilha. C cedilha. Se o C Serjão cedilha. quiser. C Se o Serjão não quiser no canal C dele, cedilha. pode ser no meu canal. C Se não cedilha. quiser fazer no C meu canal, cedilha. pode ser no canal do André. C cedilha. Ou C qualquer cedilha. outro aí. Qualquer C outro cedilha. aí, podcast C aí, cedilha. certo? C cedilha. C cedilha. É assim, tem dois C podcasts que eu C cedilha. não participaria. C Um é o cedilha. Redcast e o outro é C o cedilha. Podpah, C cedilha. tá? C cedilha. E aqui, C cedilha. falando aqui pro Submundo C cedilha. Intelectual, eu C tô falando cedilha. pra você, de C maneira cedilha. honesta, os C motivos cedilha. relacionados a princípios C pelo qual eu cedilha. não aceitaria C participar do seu podcast. C cedilha. Isso não quer C dizer cedilha. que eu não ache bacana C aqui cedilha. o trabalho que você tá C fazendo. cedilha. Isso não tem nada a ver com o seu C trabalho. cedilha. As pessoas que C você chama lá, cedilha. os convidados, os C assuntos, cedilha. temas bacanas e C interessantes, cedilha. eu C não cedilha. participo por questão de C cedilha. princípios, C certo? cedilha. C cedilha. C cedilha. E pode ser também, poderia ser no Vilela, enfim. Pode ser aí no... O lugar é tranquilo de arrumar. Mandou R$5. Ó, observa Cozinha de flambar salame. Xandão não me mandou R$5. Xandão, analisa meu chat aí, TMJ. Já vou analisar, vamos ver aqui o corte. então a gente vai lá e faz vigília. Pô, não vi nada. E aí, isso é conclusivo? Talvez não. E aí, dentro da pseudociência, começam a se aproveitar as coisas. Ah, não, mas eu tive contato. Ah, não, mas eu fui abduzido, né? Aí você começa a ir pra parte da crença. Você tem que acreditar naquela pessoa. É engraçado, Sérgio, porque tudo isso aqui que você tá falando se aplica ao modelo do Globo. Vocês mais acreditam no modelo do Globo do que provam o mesmo. Em termos práticos, testáveis, reproduzíveis, a Terra plana ganha de lavada. Lavada do modelo do Muito Globo. linda mandou R$5. Xandão, recentemente eu andei jogando de looks, virei mono e me masturbo constantemente. Nossa, para que entrar em nojeiro, tela, os irmão. cabelos loiros, Ah, pelo amor de olhos Deus, azuis, cara. Sai da minha live, fazer uma porra. homenagem Que a- rir dilacerado, seu verme. Quando vem e eu pra looks, Ah, vai. uma delícia. Olha esse cara, velho. Terra plana. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Qual é a forma da Terra? Vamos estudar a forma da Terra, não tem problema nenhum, entendeu? Então vai lá, mede, vê coisa no céu e tal, que eu nem defendo isso, tá? Eu falo. Ah, interessante. Rapidinho. Nossa, interessante esse comentário que ele tá fazendo. O próprio Serjão reconhece que através do céu você não prova a forma da Terra. Mas por que diabos, então, toda vez que a gente vai falar da forma da Terra, vocês correm pra porra do céu? O que o Serjão tá falando é perfeitamente sensato e lógico. Pra discutir a forma da Terra, o Serjão tá correto nisso aqui. Você não tem que falar sobre o céu. O céu são detalhes. Detalhes que fazem parte de uma outra história, uma outra observação. Terra, discutir forma da Terra tem a ver com topografia. Então vamos lá. O pessoal cuidar da parte da Terra Concordo aqui até o momento com tudo que o Serjão tá falando. Isso aqui, né, beleza. mesmo. Então, por exemplo, como que a Terra plana explicaria vulcões? Como que a Terra Isso daqui é uma coisa que eu já falei aqui na minha live e eu vou falar de novo de um modo simplório. O funcionamento, prestem atenção no que eu vou falar aqui, uma coisa lógica. Mandou R$5.
Veja bem, o que a gente pode usar como lógica simples? O funcionamento de um vulcão, ele funciona não por ter uma curva. É simplesmente pela junção de gases que estão abaixo da Terra. E quando esses gases estão sob efeito da pressão gigantesca que existe lá embaixo e da temperatura que é muito alta, existe um processo de explosão. Aquele magma que é formado lá embaixo eclode e é expulso para fora da Terra. Isso é termodinâmica. Para você explicar o funcionamento de um vulcão, você não precisa afirmar que tem uma curva. Você percebe que uma coisa não tem nada a ver com outra? É a mesma coisa de quando o Sérgio disse que para encontrar petróleo precisa de curva. O próprio Rubão do canal Geoforça, que mexeu durante décadas com petróleo, ele disse que isso não tem nada a ver. E é uma coisa de lógica, é pura lógica. Como que para você perfurar um poço, você tem que levar em conta a curva? Ô irmão... Terremoto que acontece lá no Japão e eu registro no sismógrafo aqui, ó, dentro da universidade, dentro da USP aqui no Observatório Sismológico. Se ela explicar isso, beleza, tem chance desse modelo... Valeu, Pedro! Eu sei! O pessoal fica no lance do céu, não, porque você vê estrela. E no próprio lance do céu, tem estrelas polares, aqui o 38 falou muito bem, tem estrelas polares no Polo Norte, aqui no Polo Sul não tem estrelas polares. Então você não tem estrelas polares aqui, como que explica a Terra plana, se a Terra plana tem que ter sempre polares? Então... Mas, ô Sérgio, peraí, todo respeito, o que bolhufa você tá querendo dizer com isso? Que eu não entendi nada do que você falou aqui. Monolux Antifassa mandou R$5. Primeiramente, seu negacionista, a Terra é redonda, assim como os belos feitos de Demacia. Se nós fôssemos falar apenas sobre as especulações dos céus, ficaria ainda pior pro modelo do globo. Porque o que o modelo da Terra plana defende é que a estrela Polaris... É óbvio que uma pessoa que está no norte não vai enxergar o Cruzeiro do Sul por conta da refração da luz. Como que você vai enxergar uma coisa lá do outro lado, da puta que pariu, falando de estrelas e constelações, sendo que o céu está girando em cima de você ainda por cima? Isso não existe, companheiro. Sua visão não é infinita. Então eles falam, por que não tem uma Polaris no norte e outra no sul? Oh, meu Deus do céu. Mas no modelo do globo era pra ter. No modelo do globo eles não falam que os polos são iguais? O Ártico é igual à Antártica? Nem um pouco. Absolutamente nada. No Ártico você tem uma explosão de vida. Você tem pessoas que moram lá, inclusive. Na Antártica você tem isso? Não. Na Antártica você tem ali alguns animais, poucas espécies que ficam no início dela. Só que lá pro final, dentro dela, praticamente não tem vida. Aí, Xandão, caralho. Minha dicção falhou, porra. Então, quer dizer, a lógica que os caras usam do céu não se aplica à própria lógica do globo. Se a gente pensa que tem um céu que está se movimentando acima de nós, nós temos uma estrela fixa e a gente consegue provar de forma observacional que as outras estrelas estão girando em torno da Polaris, ora, está aí. O modelo corresponde com a realidade observável. Agora, você vai perguntar assim, mas por que uma pessoa lá no norte não consegue ver o Cruzeiro do Sul? Bom, aí nós temos a questão do quê? Da física óptica. O que explica isso? É a física óptica. Agora, essa questão que eu estou explicando sobre o céu, ela nem precisa vir à tona. Como o próprio Sérgio admitiu aqui, que falar do céu não vai provar a forma da Terra. Ele sabe disso. Mandou R$5. Então vamos lá. Então, aí, e o pessoal tenta colocar a ciência onde não tem. Aí vira o que a gente chama de pseudociência. E aí isso aí abrange e pega tudo que é área. Caramba, sensacional, Sérgio. Ó, esses assuntos é bom, pessoal. É verdade, pega tudo que é área. A pseudociência ela está envolvida em todas as áreas. Infelizmente. Principalmente no modelo heliocêntrico. Bom, até aqui esse momento o Sérgio falou bem aqui as coisas. Eu só tô pontuando coisas básicas, né? De pontos de discordância que eu tenho em relação a ele. Mas do resto aqui tá suave. Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui que realmente é importante de comentar, né? Vamos ver aqui. Com certeza tá perguntando aí. A gente vai tentar fazer assim, pô. Tentar não, né? Na verdade, assim, o convite tá aberto pro Super Xandão. Super Xandão vir aqui no Redcast participar aqui e finalmente conhecer o Sérgio. Mas só você, Super. Essa questão aqui já foi respondida. Eu falei sobre essa questão de participar desse podcast em específico. Falei sobre isso ontem aqui na live e hoje também eu já falei sobre isso. O Sérgio. Mas só você, Super Xandão. Traz aquele povo maluco lá. Não, Aqui o Sérgio fala assim, só você, Super Xandão. Traz aquele povo maluco lá, não. Bom. Ou seja, o que ele quer? Visibilidade pra aparecer com você, não quer falar sobre o assunto. Exatamente. Então assim, ó, a gente chega aqui, ó,
A Jaqueline até falou aqui, não sei se vocês escutaram, mas tipo assim, o povo maluco. Cara, ô Sérgio, eu vou falar de novo, cara, pra você entender. Não tem nada de maluquice nisso, cara. Não tem nada de maluquice mandou nisso. R$5. Tô percebendo aqui é o seguinte, o que eu percebo aqui? Quem chamou pro debate não foi o Sérgio, foi o cara do podcast. Vocês perceberam isso? O Sérgio, em momento algum, disse que aceitava. É o dono do podcast aqui que tá falando. Olha como que eu tô observando aqui da postura do Sérgio, essa postura meio cabisbaixa aqui que ele tá mostrando. O Sérgio não tem interesse. Quem chamou aqui foi o cara, o dono do podcast. Mandou R$5. E aí é o seguinte, o Sérgio falou que não chama aqueles malucos lá. Sérgio, não tem absolutamente nada de maluquice. O André, inclusive eu recomendo que você, Sérgio, entre no canal do André. É o seguinte, ô Sérgio, não tem maluquice nenhuma, cara. O André, ele possui todos os experimentos necessários pra provar o que a gente tá falando. É por isso que a presença dele é muito necessária. R$5. O André investiu pesadamente com o dinheiro dele em equipamentos, coisa que nenhum Globo até hoje fez, para poder sair a campo e fazer os testes que provam exatamente os pontos que destroem o modelo do Globo. Nenhum globaloide investe dinheiro em tecnologia para provar o Globo. Eles vivem de teorias. O André tem o arsenal de experimentos. Agora o Roberto Scur. O Roberto Scur tem conhecimento aprofundado na questão da termodinâmica. Chamá-los para o debate e você, Sérgio, chamar seus colegas, seus amigos que defendem o Globo, que têm conhecimento, seria essencial para esse debate ganhar um corpo gigantesco, ganhar forma e ser propagado para chegar a todas as pessoas. Porque daí não tem para onde ninguém correr. Porque a partir do momento que nós três apresentarmos os argumentos e o André mostrar os experimentos, e vocês especialistas aí do time do Sérgio observarem e não refutarem, acabou. Ninguém vai poder falar assim, mas deveriam ter chamado fulano. Porque era pra ter tido a participação de ciclano. Porque tem Beltrano, não sei das quantas. Não, é pra fazer um debate único. Porque daí todos os argumentos serão colocados na mesa. Eu já expliquei sobre isso e eu tô explicando de novo. Chamar o André e o Scur de malucos, isso daí é uma conduta completamente patética. Isso tá errado. Como assim? Só você, Xandão, não chama aqueles malucos não. Ora, vocês mesmos, todos vocês aí me chamam de maluco já, desde sempre. Então quer dizer que eu, maluco, posso, eles não podem. O cara que faz os experimentos não pode. O Roberto Scur, um chefe de família, tem uma penca de filho, um cara sério, que estuda o modelo, que tem conhecimento aprofundado, que agregaria infinitamente pro debate, justamente para mostrar que tem um monte de pessoas que estudam de forma séria sobre terra plana, que tem argumentos ali para utilizar para refutar o Globo. Não pode chamar pro debate? Ora, o desafio que eu fiz foi o oposto desse. Eu falei o contrário. Eu falei pra gente montar um debate sério. Não fizeram lá um debate de evolução contra design inteligente? Não chamaram lá 3 pessoas para defender o design inteligente e 3 pessoas para defender o evolucionismo? Pra ir pra sua casa, né? O pouco de bom senso é isso. Tem que partir do dono do podcast mesmo. Não, negativo. Negativo. A sua argumentação é falha, porque o desafio não foi pro dono do podcast. O dono do podcast não tá nem um pouco preocupado com a forma da Terra. O dono do podcast se preocupa com hype. Quem foi desafiado pro debate foi o Sérgio. Em nenhum momento saiu da boca do Sérgio que ele aceitaria o debate. Isso tá aqui no vídeo. E outra coisa, quando eu propus o desafio do debate, eu nunca falei que ele deveria acontecer num podcast. Eu falei que o debate poderia acontecer ao vivo numa live. Eu nem quero participar de podcast, eu não gosto de participar de podcast. Se o debate pudesse acontecer ao vivo, numa chamada, numa videochamada, seria melhor ainda pra mim. Os caras falarem assim, mas a gente prefere não fazer uma videochamada, queremos fazer no podcast. Ótimo. A gente pode fazer no Vilela? Vamos no Vilela. Vamos fazer lá no podcast do Sérgio? Vamos lá. Xandão, veja um dos vídeos lendários do jornalista Só de boa. jornalista mandava o papo reto. Só tem 2 podcasts que eu me recuso a participar. Um deles é o Podpah e o outro é esse Redcast, né? Porque são podcasts aí, né, que eu não participo. Tenho razões específicas e princípios para não participar.
Do resto, irmão, chama aí que a gente tá na ativa. O Roberto Scur e o André já falaram que eles participam tranquilamente, certo? Não tem problema nenhum. Então é o seguinte, de novo aqui. Quem disse aqui que o debate, que eu estava convidado para o debate, foi o dono do podcast, não foi o Serjão. E quem foi desafiado foi o Serjão e os colegas dele para defenderem o Globo. Um mega debate, certo? Desde quando surgiram com essa história de debate, eu sempre disse como que deveria acontecer o debate, nesses mesmos termos que eu estabeleci aqui. O que o Serjão falou da primeira vez? Que se ele fosse financiado para ir lá ver o lançamento do foguete, ele aceitaria. Não teve debate, não aceitou o desafio. Agora eles estão aqui inventando uma série de outras desculpas. Agora a gente vê que não sai da boca do Serjão a vontade de debater. E tudo bem, se ele não quiser, tranquilo. A gente tá vendo aqui o hoster principal, o dono do podcast, falando do podcast. Olha, deixa eu explicar uma coisa aqui para os donos dos podcasts. O podcast, se esse debate acontecer e for no podcast, entendam que a relevância não é do podcast. O meu interesse não é o podcast. O hype que será gerado, e vocês vão se beneficiar dele, ótimo para vocês, mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é os caras do Globo aceitarem o desafio e chamarem os especialistas para ouvirem os argumentos, os experimentos que a gente tem para apresentar. O local onde vai acontecer pouco importa. Não existe gravidade. Desde que não seja nesses podcasts aí que eu mencionei. Certo? Abraços, manda o doble biblical. Então, quer dizer, o lugar pouco importa, é como eu falei. O debate poderia acontecer numa videoconferência, ninguém precisaria nem sair do conforto da sua casa. Poderia fazer no meu canal, poderia fazer no canal do Serjão, que tem bastante pessoas inscritas. Seria ótimo também. Isso aí tanto faz. É o seguinte, Serjão, você sabe que eu tenho admiração pelo seu trabalho, eu não tenho nada contra o seu trabalho, nunca tive. Eu acho bacana sobre as coisas que você fala, sobre aquilo que você se propõe a falar. O que nós temos é discordância de ideias. E por que eu sempre falo do Serjão? Porque o Serjão, ele tem um público. E seria muito interessante que um cara que tem um conhecimento que ele tem, escutar o que a gente tem para apresentar. Esse daí é o ponto. O Serjão serviria de ponte, uma ponte excelente para conectar as pessoas a essas outras ideias. Todo mundo sairia ganhando com isso, porque é conhecimento prático, testável, reproduzível. Conhecimento que as pessoas estão impondo dedicação e tempo para realizar. Como eu falei, o André está investindo dinheiro, tempo. O Roberto Scur, a mesma coisa. E eu aqui, qual que é meu papel? É a ponte que liga as pessoas a essas informações. Mandou R$5. Essa é a ideia. Então assim, Serjão, tamo junto. Ração castrada. Pis. Vem comer Xandinho, tá uma delícia. Eu não preciso ficar repetindo isso toda hora, mas... Serjão, tamo junto. Tenho admiração pelo seu trabalho. Continua aí mandando bala, falando as coisas que você acredita. E, Serjão, se por um acaso... Eu quero que isso fique bem claro, Serjão. Eu não quero levar nenhum tipo de desconforto pra ninguém sobre isso. Eu apenas comento aqui o que chega pra mim. Estou reagindo a esse corte porque me mandaram aqui, vocês mencionaram, falaram sobre o assunto. Se não for do seu interesse, Serjão, você acha que não tô afim de falar sobre isso, beleza, cara, não tem problema nenhum. Aqui nesse vídeo eu não vi da sua parte você dizer que aceita e você dizer que entendeu as condições do debate, que você esteja com vontade realmente de fazer esse debate da forma como foi apresentado aqui, certo? Pergunta esta mandou R$5. Se por um acaso, uma hora você quiser, é só falar que a gente faz. Ô, Xandão, pode vir aqui no Redcast. O Xandão mora lá no interior, é um lugar meio longe. A gente dá um jeito. Fala aí o que você precisa pra você vir aqui. A gente dá um jeito de promover esse encontro. Eu acho que, como eu falei, mano, eu acho que vai parar a internet. Não é verdade? O pessoal vai gostar, né? Vai ser... Cara, isso aqui que ele falou, a parte que ele falou que pararia a internet, eu concordo. Eu acredito que, é por isso, de novo, isso que ele falou reforça a proposta que eu fiz. Se as pessoas aceitassem fazer o desafio, se chamassem pessoas especialistas do Globo pra debater comigo, com o André e com o Scur, cara, com certeza seria um debate top, seria bacana pra caramba. As pessoas passariam a enxergar de outra forma. E é por isso que a presença dessas pessoas seria excelente. Porque daí não é apenas o Super Xandão falando. O Super Xandão, o maluco que fala que gravidade não existe, né? Que a galera diz aí. Tem mais pessoas sérias envolvidas. Aí o negócio ganha uma força que é muito maior. Engraçado. O pessoal vai gostar. E é verdade. Vem você aí, Xandão. Vem você no Redcast aqui. Eu já falei, cara, eu não tenho problema nenhum também com a Terra plana. Né? Eu acho até legal que os caras, eles têm uma... eles têm uma coisa meio que uma causa pra eles, assim, tipo, defender o negócio. Então, tudo que uma pessoa faz com convicção, você tem que, de alguma forma, assim, você dá espaço pra essa pessoa, né? Afinal de contas, a pessoa, acredita naquilo. Então... Perfeito. Então é isso. Tem um problema nenhum. E seria muito legal, porque o
Não existe nada de fanatismo, não existe nada de caráter religioso pra usar de explicação, nada. Isso é ciência pura. Super Xandão, ele já falou que não gosta muito de vir em podcast, mas seria uma exceção pra gente. E trazer isso no Redcast pra gente seria excepcional. Então tá aí, mais uma vez, feito o convite. Mas vem só você, cara. Vem aqueles malucos lá. Não, é. Pô, sem a galera lá que... Aquele de novo, o Serjão fala pra não chamar os malucos lá, né? Eu não sei, Serjão. Serjão, você tem meu contato no WhatsApp. Eu mandei áudios pro Serjão, ele nunca me respondeu até hoje. E a sua foto não aparece pra mim, tá? Se você puder mandar uma mensagem pra mim explicando por que os caras são tão malucos assim, por que não... Qual que é o problema? Tipo assim, o Roberto Scur, velho, o cara é um homem sério, bacana pra caramba. O André, os caras são fenomenais, os caras são muito gente boa. Tipo assim, se você puder mandar uma mensagem pra mim explicando aí exatamente por que esses caras aí não podem, por que não quer, tá? E outra coisa também, Sérgio, se não for do seu interesse, manda uma mensagem pra ele e fala, ô Xandão, eu não tô muito afim de fazer desafio, não tem problema nenhum, cara. Tranquilo, velho.